A dívida, um dever de pagamento, ao invés de uma plenitude de satisfação, se tornou um vazio e uma fome insaciável. Da felicidade ficou só a sua carência desesperada à procura dela. De tanta riqueza ficou só a pobreza, de tanta alegria só o choro do condenado. E agora, no fundo da sua pobreza, a criatura tem de pagar com o seu próprio sangue a riqueza que tentou furtar. É lógico que quem desceu tenha depois de fazer o esforço para subir, que quem destruiu a sua casa tenha de a construir de novo, se não quiser ficar sem ela. É lógico e justo que quem, com a revolta, gerou as forças da resistência contra o S, para voltar a ele tenha de vencê-las. Lembremos-nos de que a dor, com a qual o ser tem de se remir, não foi obra de Deus, porque ela não existe no S, mas foi obra da criatura rebelde. É lógico e justo que o ser somente possa libertar-se dela reabsorvendo-a toda. Já que, sem essa reabsorção não é possível a salvação, voltando ao S. Este princípio de reabsorção é universal e funciona todas as vezes que o ser se afasta da lei, cometendo um erro. O ser deve então equilibrá-lo como numa balança, deve neutralizá-lo com a dor correspondente, em quantidade e qualidade. O princípio da dor, que antes não existia, foi introduzido na obra de Deus pela criatura rebelde, sendo a reação da lei ao maior erro do ser, que foi a revolta. É lógico, então, que a dor seja tanto maior quanto mais o ser é evoluído e se encontra perto do AS, e tanto menor quanto mais o ser é evoluído e se aproximou do S. O mesmo princípio se aplica a qualquer tipo de erro, do menor ao maior, porque qualquer erro representa uma revolta à ordem estabelecida pela lei. Então, se nos níveis inferiores o ser se encontra como perseguido pela dor, de fato ele está perseguido apenas pela sua própria revolta. O ser obediente à lei no S, porque procurou obedecer-lhe ao longo do caminho da evolução, subiu, não ficando sujeito a essa perseguição. A dor que bate no ser não é senão o conjunto das forças positivas da felicidade, que no S favoreciam a criatura, e que por ela agora emburcadas ao negativo a mordem por isso mesmo. Assim, as forças que ela pretendia lançar contra Deus em seu proveito, acabaram sendo lançadas contra a própria criatura, para seu próprio dano. É lógico assim que, quem mais sofre progride, mais se liberte do sofrimento, e quem mais goze menos progride, menos se liberte e afunde no sofrimento. Por outras palavras, quanto mais o ser, sofrendo, renega a si próprio como cidadão do AS, tanto mais ele se aproxima da felicidade do S, e ao contrário. Mas há outro fato, o transformismo. Ele é o estado de quem não pode existir senão percorrendo de contínuo o caminho do relativo, em busca da perdida perfeição. Foi nessa posição que, pela revolta, se emborcou oposta à posição representada pelo absoluto, imóvel na sua perfeição. Ora, para o ser decaído no relativo, o transformismo representa a sua necessária forma de existência, da qual ele não pode sair. Da necessidade de tal transformismo derivam algumas consequências. Ele, pela irresistível vontade da lei, é dirigido para o S, então pela necessidade de atingir tal objetivo superior. Esse transformismo representa uma vontade de ascensão, uma força que impulsiona fatalmente para a evolução. Tudo isto coloca o ser, quer queira quer não, dentro de uma corrente na qual ele não pode existir senão numa posição de esforço para subir, de sofrimento e luta, sem o que a evolução não se pode realizar. Eis que necessidade de evoluir significa a necessidade de trabalhar e sofrer, impossibilidade de ficar parado, o destino fatal de ter de realizar o esforço da ascensão. Assim vemos o destino do mundo que não consegue encontrar paz, seja porque, perseguido pela dor, corre fugindo dela, seja porque atraído pelas suas miragens, corre atrás delas em busca de uma felicidade que termina no engano. Destino duro, mas justo, cuja lógica vemos agora, porque foi o ser que, com a revolta ele se condenou semeando as suas causas com as suas próprias mãos. O que dissemos corresponde mais à forma mental comum,
porque do evoluído, um deslocado na Terra, aqui se encontra como desterrado, ele pertence a outros níveis de existência. Porém, na Terra quem concebe e julga tudo isto com outra forma mental, pela qual o valor está na revolta egocêntrica. Assim é a psicologia de quem está mais próximo do AS do que do S. Para esse biótipo a concepção acima representa um absurdo inaceitável. Como absurdo inaceitável são os conceitos e os julgamentos que saem da forma mental do biótipo evoluído. Isso é lógico, porque as posições e os pontos de referência desses dois seres são opostos. Essa oscilação da liberdade individual, porém, não pode impedir que cada um permaneça bem preso no próprio destino, conforme seja sua posição dentro da lei. Não há ser que não esteja preso dentro dele da sua vontade de se realizar. Inexorável, o tempo bate o ritmo dessa realização. Não há fenômeno que possa ficar parado, sem ter de chegar à sua madureza. O AS faz esforços desesperados para resistir à evolução, mas acaba sendo vencido, porque o impulso do sistema, que é o mais poderoso, acaba arrastando tudo. Quem se quer poupar a fadiga da evolução, fica como um destroço abandonado que pode só apodrecer, é perseguido pelo enjoo dos ricos ociosos, enjoo que os desentoca dos seus esconderijos. Esse é o fruto podre do seu vazio interior, que os envenena. O processo do transformismo não pode parar com a revolta. O ser se condenou a uma corrida contínua, que não terá paz enquanto não tenha voltado ao S, encontrando novamente Deus. Assim caminha a fatal evolução. Como todo fenômeno, ela tem o seu tempo, que mede o seu amadurecimento, tempo que como um pêndulo inexorável, medindo por dentro o transformismo de todos os fenômenos, marca o passo do desenvolvimento da evolução até a sua solução. Continuemos observando outros aspectos do fenômeno evolutivo. Amadurecidos pelo caminho percorrido até aqui, é possível esclarecer novas dúvidas, focalizando com mais exatidão alguns problemas e aperfeiçoando alguns conceitos que já mencionamos. Procuremos então responder mais exaustivamente a estas duas perguntas. 1. A evolução no seu conjunto é finita ou infinita? 2. Cada elemento individual pode progredir sem fim, ou existe um ponto final em que a sua evolução se completa e chega a um estado em que tem de parar? Eis, então, o que procuramos saber. 1. Se há ou não um limite ao processo evolutivo universal. 2. Se há ou não um limite ao processo evolutivo no caso particular do indivíduo. Comecemos com o primeiro caso. Logo surge a ideia de que, se o ponto final da evolução é Deus, que é um infinito inatingível, então a evolução deveria ser infinita, porque o seu ponto final é um infinito ou, melhor, porque no infinito não se pode encontrar ponto final. Em nosso diagrama, porém, vemos que o caminho da evolução é limitado e que ele tem o seu ponto de chegada marcado pela linha WXW1. Como se resolve, então, essa contradição? Observemos o fenômeno mais de perto. Perguntamos, é possível um caminho que nunca atinja o seu ponto final, uma obra de construção que nunca termine, um processo de transformação que nunca chega a uma conclusão? Então, a evolução não é mais um caminho, uma construção, um processo de transformação. Ela se torna um fenômeno sem objetivo e solução, ponto de chegada, o que implica que do lado oposto ele seja sem origem e sem causa, ponto de partida. Traço permanecendo assim para sempre em suspenso, a evolução perderia todo o sentido. Não é concebível um movimento sem pontos de referência, fora de um mundo relativo e finito. Um movimento a qualquer velocidade se torna igual à imobilidade, se ele se verifica no vazio ilimitado onde não existe ponto algum de referência, em função do qual seja possível avaliá-lo. O transformismo evolutivo presume uma resposta à pergunta, de onde para onde? Não conseguimos conceber um fenômeno de tal envergadura, sem uma causa determinante, uma corrida sem uma realização final que a conclua e a justifique. A ideia de caminho implica de direção,
que implica de finalidade atingir, na qual o fenômeno tem de se resolver. Poder-se-ia responder que tal impossibilidade de conceber uma evolução sem limite dependa do fato de que ela existe no relativo. Mas é exatamente pelo fato de que ela existe no relativo que a evolução tem de ficar sujeita às leis deste, o que implica um início, um desenvolvimento e um ponto final. É exatamente pelo fato de que o relativo é relativo que ela tem de possuir um termo. Mas, porque a evolução tem de existir no relativo. Antes da revolta só existia o absoluto e foi deste que saiu o relativo, que tomou essa forma oposta, porque foi o fruto de uma revolta. A criatura nada podia criar de novo, não podia gerar um outro esse, mas só podia nele produzir deslocamentos. É lógico que, tratando-se de um movimento de revolta, desta não pudesse nascer senão o contrário do que já existia, que era o absoluto, contrário ao relativo. Era na própria natureza do absoluto que estava implícito a única forma que o seu contrário podia assumir, o relativo, exatamente pelo fato de que se trata de emborcamento, o resultado lógico da revolta. Por outras palavras, existiu o absoluto. Chegou a revolta. O emborcamento representa a sua inevitável consequência. Ele significa atingir a posição oposta. Ora, a forma oposta do absoluto é o relativo. Eis por que razão o ciclo involutivo-evolutivo da queda-salvação não podia existir senão no relativo. Eis porque a evolução existe no relativo. Ora, relativo quer dizer limite, o que significa fim do processo. E pelo fato de que a evolução se realiza no relativo, ela não pode ficar sem solução. O relativo é o terreno natural da evolução, no qual ela ficou fechada, como resultado da revolta, que outra forma não podia gerar. E relativo implica todas as suas consequências, entre as quais está a de ficar sujeita a um termo final. E se de fato vemos que a evolução existe em função de um telefinalismo seu, isto é, o processo terá de se resolver quando atingir o seu objetivo, para o qual existe pela posição da própria evolução dentro do terreno do relativo, que lhe pertence, porque ela faz parte da queda que o gerou. O processo evolutivo tem de ficar sujeito a todas as qualidades do relativo. E pelo fato de que tal fenômeno se realiza no relativo, que é possível medir os seus movimentos e avaliar os seus produtos, o que não seria possível se não houvesse outros termos com os quais compará-los. Então é pela própria natureza do fenômeno evolutivo, que nele está implícito o conceito de limite. Quando, pela revolta e queda, o imóvel decaiu no movimento, foi a própria natureza do fenômeno da queda que marcou o seu ponto inicial, o que implica que no lado oposto existe o correspondente ponto final. Foi o próprio fenômeno da queda que gerou o conceito de início e fim, de tempo, movimento, mudança, vir a ser o transformismo evolutivo. Foi a queda que, só pelo fato de constituir uma descida do ser, o lançava neste mundo relativo, nos antípodas daquele no qual existia no S. Tudo isto foi obra do ser rebelde e pôde durar no transformismo, que é a dimensão desse fenômeno, até que o parêntese do AS dentro da vida infinita do S, pela própria natureza do fenômeno e da lei que os dirige, tem automaticamente de se fechar. E por tudo isto que não é possível conceber uma evolução sem fim. Ela faz parte de uma ordem de ideias lógica na qual não há lugar para o infinito. E isto é coerente, porque cada um dos dois universos tem a sua própria dimensão, inversa do outro. O S tem o infinito, dimensão de Deus. O AS tem o finito, dimensão do ser rebelde, oposta de Deus, como a revolta exige. A única dimensão no qual pode existir esta posição. Esta significa também dualismo, bipolaridade, contraste, mas equilíbrio entre opostos pelo qual o equilíbrio no conceito de início está implícito de fim e ao contrário. O que há de um lado tende a existir do outro, em paralela posição emburcada, como seu oposto. Por isso o limite não pode ser unilateral, mas só bilateral. Sem o que o circuito não se poderia fechar,
O que é exatamente o que neste caso se realiza, de modo que tudo volta à origem, S, e o ponto de chegada coincide com o de partida. Acontece assim que, se o conceito de limite existe no período involutivo-evolutivo, para marcar o início e o fim deste período, o conceito desaparece a respeito do absoluto, porque nestes dois limites, ponto de partida e de chegada, constituem um só e mesmo ponto, em que os dois opostos limites se fundem e reciprocamente se anulam, eliminando o conceito de limite. Assim, na lógica do plano universal, o fenômeno involutivo-evolutivo acaba não sendo concebível senão como uma aventura que se realiza na particular dimensão do vir a ser, num ciclo fechado sobre si mesmo, como um episódio que não podia deixar de ficar preso dentro dos seus próprios limites, um incidente transitório realizado dentro da dimensão do absoluto, na oposta posição de relativo. Para melhor responder à primeira pergunta, ainda não esgotada, temos de esclarecer um outro ponto. Se estamos no relativo, que é o reino dos limites e das medidas, temos o direito de saber onde está situado esse limite. O reino que está acima de tudo que foi gerado pela revolta existe fora do tempo que desta nasceu, independente antes e depois da queda, é o absoluto. Ora, se a queda foi uma descida involutiva do absoluto no relativo, isto é, foi constituída por um emborcamento na posição contrária, é lógico que a evolução, isto é, a segunda parte inversa do mesmo ciclo, não possa ser constituída senão por um endireitamento daquele emborcamento, para voltar ao seu posto, que é o ponto de partida. Isto quer dizer que a evolução não pode consistir senão num caminho de volta que leva o relativo ao absoluto. Eis então que, se o termo final da evolução é o absoluto, ela o encontra, isto é, o limite dela está no ponto em que ela o atinge. E neste ponto que a evolução chega ao seu termo, aqui está o seu limite. Podemos assim responder a nossa pergunta: o limite do processo evolutivo está situado no ponto em que o relativo desemboca no absoluto. Mas, por que o relativo acaba desembocando no absoluto? Isto não é devido somente à necessidade de cumprir a segunda metade do ciclo, em posição inversa, para voltar ao ponto de onde o processo involutivo-evolutivo saiu. Não é devido somente à própria estrutura deste processo, mas também ao fato de que este representa o efeito de um impulso da criatura, que por isso não pode ser senão limitado nas suas consequências, e possuir na sua própria natureza implícito o princípio de limite. De tal impulso não podia nascer senão relativo, que não pode deixar de se esgotar. O que existe de verdade é só um absoluto, o que é positivo. O relativo não é senão uma temporária negação dele, um seu aspecto emborcado, em substância, somente uma fictícia existência ao negativo, isto é, uma não existência, só aparência do real, só forma transitória e inconsistente da única entidade que existe de verdade, o absoluto, isto é, Deus. Esta posição no relativo é contrária à realidade, é falsa e enganadora. E pode ficar existindo somente pelo fato de que é dependente da verdadeira, que representa a única força positiva que pode sustentá-la. É só em função do absoluto que o relativo pode subsistir e manter-se, mas só como um seu disfarce. Por isso não pode durar e tem de recair no absoluto. Há então um ponto em que, por ter a evolução reconstituído com seu transformismo que a evolução tinha destruído, por ter neutralizado com o caminho da volta ou da ida ou afastamento, por ter tudo realizado, isto é, cumprida a realização em função da qual a evolução existia, há um ponto em que os impulsos que geraram o fenômeno se esgotam e ele desaparece, porque o emborcamento involutivo que o gerou é reabsorvido e neutralizado pelo endireitamento devido à evolução, pela qual tudo o que era negatividade do AS voltou a ser positividade do S e nada se cria e nada se destrói. Mas tudo, através do processo evolutivo, foi devolvido ao estado de origem, de modo que a evolução chega ao seu termo, porque o AS, o relativo, como tudo o que deste se segue,
Neste ponto não existe mais. Estamos aqui nos referindo ao fenômeno da evolução como coisa passada, já que o estamos observando, colocando-nos no seu ponto final, para nós, hoje, bem longe. Dentro do relativo que agora dissemos constitui limite, mas em face do relativo. Dentro do absoluto tudo isto não é limite, porque tudo acaba nele, ficando imóvel, acima do transformismo, fora do tempo, o que está antes da queda, como o que está depois. O que existe no tempo como produto transitório, tende a acabar existindo, quando não há mais tempo. Tudo que é filho do relativo tende a terminar com ele. Neste ponto desaparece o transformismo, o tempo, o limite, a medida. Tudo o que foi fruto da queda se extingue, porque foi transformado pela evolução numa existência de tipo diferente, que toma o lugar da precedente. Eis onde está situado o limite. Ele se encontra onde se completa o amadurecimento do fenômeno evolutivo, no momento em que este chega a realizar o objetivo para atingir o qual existe, a destruir todas as consequências da revolta e queda e a reconstruir o que foi destruído. Tal fim no transformismo na imobilidade da perfeição, finalmente atingida depois de tão longa corrida e tão dura procura, para nós acostumados a conceber no relativo, poderá parecer cristalização e morte, como é de fato a estagnação inerte de quem para no caminho evolutivo. Mas imobilidade no absoluto quer dizer superação da fase de transformismo, mas não fim do funcionamento ativo, que continua em cheio no organismo do S. Aqui o movimento é imóvel, no sentido que é de outro tipo, não é mais transformismo, vir a ser em evolução, mas é imóvel porque é deterministicamente perfeito, conforme a lei, e não uma tentativa contínua em busca da perfeição e uma corrida de amadurecimento evolutivo para atingir. Movimento estabilizado na posição certa e definitiva da obra realizada e não movimento instável na posição incerta e variável da obra em construção e em evolução. Isto porque no S, com a completa obediência à lei, foi atingida a perfeição. Vemos o nosso diagrama limitado pelas linhas Z e YZ1, WXW1. Esta segunda linha localiza o ponto e representa o momento em que a evolução acaba. Neste ponto e momento desaparece a série de todas as dimensões do relativo e o transformismo de uma na outra. No absoluto apaga-se e desvanece a ideia de limite, qualidade do relativo, fora do qual ela não existe. Respondemos assim à nossa pergunta: a evolução é finita, apesar do seu ponto final ser o infinito. É finita porque esta é a qualidade do relativo, que é a dimensão na qual a evolução existe. Por isso nela está implícita a ideia de limite. Mas esta ideia implica também a da superação daquele limite, no mundo sem limites, o do infinito. A ideia de relativo é finita. Ela implica a de limite, e de último limite numa série limitada de limites relativos, além do qual não existe mais o conceito de limite. Neste ponto acaba o finito, ele, que teve o seu início, encontra o seu termo final, perdendo-se no infinito que, fora de todos os limites, o esperava invariável, sem início nem fim. Procuremos agora responder a outra pergunta, resolvendo o segundo caso acima mencionado: se a evolução é finita, se a própria natureza desse fenômeno o leva para um termo que o extingue, há limites também e quais são eles no caso da evolução individual? Colocamo-nos sempre perante novos problemas, porque estamos no terreno da pesquisa e temos de atingir o nosso objetivo o mais possível, de conhecimento. Podemos fazer isto sem risco nem medo, porque estamos cumprindo um dever e sabemos, pela nossa experiência, que não há pergunta a qual a inspiração até agora não tenha respondido, não há problema que lhe propomos sem que ela nos deixe sem solução. A primeira coisa a fazer é sempre a de nos orientarmos a respeito do assunto que enfrentamos. Lembremo-nos que o S é um organismo de elementos, cada um deles cumprindo a sua função, no seu devido lugar e posição. Ao fim da evolução o ser volta a possuir de novo esta capacidade, com as qualidades para funcionar desse modo, em perfeita obediência à lei,
O que constitui a perfeição relativa do ser, reconquistada com evolução. Ora, quando o ser atinge a perfeição relativa, ele se encontra reintegrado na posição de origem, perfeição relativamente à sua função a cumprir no S, posição da qual, com a revolta e queda, o ser se tinha afastado. Então, se todo o processo evolutivo para, porque se encerra e se extingue ao atingir o S, perguntamos se a evolução para, também no indivíduo. Quando ele alcançar o estado originário de perfeição que ele possuía antes da queda. A relativa perfeição de origem é atingida quando a imperfeição devido à queda é corrigida, por ter sido percorrido o caminho da volta, que neutraliza o caminho do afastamento longe do S. Mas qual é esse estado de perfeição? Como podemos defini-lo e localizá-lo, para saber qual é o ponto onde termina a evolução de um dado ser? Como já foi explicado, trata-se de perfeição relativa à posição do ser no sistema orgânico do todo. Perfeição que é atingida quando o ser chega a ter aprendido, pela escola da sua existência, a cumprir a sua função específica no funcionamento do todo de maneira perfeita, relativamente ao seu conhecimento, capacidade, estrutura e posição no organismo do todo. Maneira perfeita quer dizer executando perfeitamente o comando da lei, que expressa o pensamento perfeito de Deus. Quando o ser chega a executar o trabalho que lhe cabe e, por ter aprendido toda a lição, destrói com o seu esforço e experiência a parte negativa, transformando-a em positiva, então ele atinge o conhecimento total da lei até ao nível de vida ao qual pertence e realiza a sua evolução. E neste ponto que ela tem de parar, porque o ser voltou ao ponto de partida e a viagem de volta, evolução, está completa, na qual o ser neutralizou a viagem de ida, involução, reintegrando no que lhe diz respeito o que ele havia destruído e tornando-se o que ele era antes. Já falamos no livro Sistema dessa posição e perfeição relativa de cada elemento no seio do organismo do esse. Então, terminar o caminho da evolução, isto é, voltar a Deus no seio do S, não significa ter percorrido o mesmo percurso evolutivo, igual para todos os seres. Que faz então um elemento quando tiver atingido o estado de sua perfeição relativa? Ele não pode mais evoluir. Fica assim paralisado. Que impede a sua ulterior evolução? Para compreender, temos de levar em conta outro princípio, o das unidades coletivas, v. A grande síntese. Por esse princípio o indivíduo se agrega aos seus semelhantes, mas sem perder a sua individualidade, que permanece como elemento do novo conjunto coletivo. Ora, quando um determinado elemento atingiu o estado da sua perfeição relativa, cumpriu espontânea e conscientemente, em perfeita e convencida obediência, o que a lei quer, então ele para com a evolução individual porque para esse elemento que já voltou ao seu plano de vida, não há mais caminho a percorrer. Mas nem por isso ele fica paralisado na sua volta para Deus. O ser continua evoluindo, mas de uma forma diferente, não como elemento singular separado, mas como elemento constituinte de uma unidade coletiva da qual agora faz parte. Aqui começa a funcionar o princípio das unidades coletivas. Lembremos-nos que o objetivo da evolução é a reconstrução do organismo do S, voltando do estado caótico ao estado orgânico de ordem, destituído pela revolta. Vimos também que o separatismo egocêntrico é qualidade do S, enquanto a fusão num estado unitário é qualidade do S. É lógico então que a evolução leve o ser da primeira à segunda forma de vida. Então, chegado a esse ponto, o ser não trabalha mais só para a sua evolução como elemento separado, não progride só para si, como indivíduo, mas avança como elemento fundido com os seus semelhantes na unidade coletiva maior, da qual agora faz parte. Essa nova forma de evolução é possível, devido também a outro fato, quando o funcionamento de um elemento, por ter realizado a sua evolução até a sua perfeição relativa, se torna completo, automático e determinístico, sem as tentativas e os erros da fase experimental construtora, se pode, com certeza absoluta,
contar com o seu trabalho, e neste momento é possível iniciar a obra de uma construção superior, com esse elemento. Seria absurdo querer iniciar um trabalho evolutivo sem ter antes acabado o precedente, sobre o qual o novo se levanta. Seria perigoso para construir usar elementos não estáveis que não constituem um apoio certo, um problema já resolvido, uma certeza de conduta com a qual a unidade superior possa contar. A construção da nova unidade-grupo pode ser iniciada somente quando as experiências, vividas pelos seus elementos já constituídos, foram definitivamente assimiladas em forma de instinto, de modo que não há mais incerteza da livre escolha na conduta de cada indivíduo. A fase da incerteza e da tentativa pertencem à da construção já houve. Somente é possível aceitá-la apenas para a unidade nova que se está construindo, mas não para os seus elementos constitutivos. Os tijolos devem ser bem feitos, quando são usados para levantar um edifício. Para que haja garantia de estabilidade é necessário que, enquanto esteja concluído o andar inferior, não se possa subir ao superior. Então a evolução prossegue igualmente para cada elemento individual que continua progredindo, mas não mais isolado no separatismo de uma sua particular evolução egocêntrica, que já está realizada, mas na única forma agora possível, como elemento da unidade maior, da qual faz parte. Não se trata mais de construir um indivíduo, mas uma sociedade de indivíduos, na qual cada um tem de aprender a arte nova, por ele desconhecida, de se fundir organicamente com todos os outros numa posição diferente do passado, na compreensão e concórdia necessárias para colaborar, e não mais na precedente de luta e atritos entre egocentrismos rivais. Então as leis biológicas do nosso atual plano de existência terão de desaparecer, e ser substituídas por outras, como é lógico num universo onde tudo é relativo e em evolução. E só por esse caminho que o ser, após haver realizado a sua máxima evolução possível, relativa como indivíduo, pode continuar aprendendo e evoluindo, e como ser isolado não poderia ser feito. Ele pode continuar evoluindo, também como indivíduo, porque fica reabsorvido na unidade coletiva da qual faz parte, e nela permanece com as suas qualidades individuais, que conquistou com a sua evolução passada e que agora utiliza para cumprir a sua função específica no seio do novo conjunto de unidades, do qual agora constitui um elemento. Vai-se, desse modo, iniciando o trabalho da reconstrução da organicidade até a OS, onde ele se realizará. Na sua nova posição o ser, não mais isolado, mas ligado por muitas relações com os seus semelhantes, pode enfrentar e assimilar experiências antes desconhecidas, pode aprender coisas novas, vivendo uma forma de vida mais aperfeiçoada. Então o ser não evolui mais sozinho, limitado ao seu pequeno mundo particular, mas este se amplia, abrangendo horizontes sempre mais vastos, porque o ser agora progride como membro do seu grupo, numa posição diferente, em função de outros elementos e atividades, realizando um trabalho não mais isolado, muito embora desconhecido dele que sozinho não poderia executar. No nível humano o ser inicia esse novo trabalho como membro da família e como tal continua sua evolução, até constituir uma unidade em forma estável, que se torna elemento constitutivo de outra maior, grupo, aldeia, cidade, etc. Quando essas unidades constituídas atingirem sua forma estável, elas se fundirão para construir outra ainda maior, nação, povo, raça, etc. Assim continua o processo evolutivo, com a formação de novas unidades coletivas, até formarem uma só humanidade. Desse modo o indivíduo entra a fazer parte de entidades cada vez maiores, na posição de seu componente, o que significa uma maior amplitude das suas experiências e qualidades a adquirir, uma dilatação dos limites da sua vida, que se espalha, se multiplica e potencializa na dos outros. Assim, tornando-se elemento de agrupamentos sempre maiores, o ser pode subir até planos de vida mais adiantados, que não poderia alcançar sozinho. Com este método,
É interessante ver como o universo orgânico do S se vai reconstruindo. O homem se encontra ao longo desse caminho restaurador da organicidade. Olhando para baixo, isto é, para seu passado, ele pode, decompondo-se nos seus elementos, analisar a sua estrutura. Olhando para o futuro, ele pode antecipar a visão das sempre mais vastas sociedades humanas, unidades coletivas do porvir cada vez maiores, em que os seres se fundem numa organicidade sempre mais completa, até atingir o esse. Até o homem esse trabalho já foi realizado. Acima desse nível para nós, tal obra está ainda para ser feita. O passado nos mostra como funciona nos graus inferiores esse princípio das unidades coletivas. No caos, nas origens da evolução, os elétrons não tinham ainda disciplinado a sua corrida ao redor dos núcleos. O átomo das mais simples organizações de elementos constitutivos da matéria. Mas os átomos, com a sua fusão em unidades químicas, começaram a construir as moléculas. Depois, sociedades de moléculas construíram a célula, sociedades de células constituíram os tecidos orgânicos. Apareceram assim órgãos e organismos sempre mais complexos, antes os do mundo vegetal, depois os do animal inferior, superior, até o homem. Neste ponto a organização celular atinge a sua perfeição relativa, isto é, a sabedoria necessária para cumprir a sua função, e como tal não pode mais progredir. Então ela continuará o seu caminho em outra forma. Vai sempre se impondo o mesmo princípio das unidades coletivas, pelo qual os indivíduos se juntam em sociedade familiar, e assim por diante. Como vimos. É nesta sua nova posição que o indivíduo, agora que a sua evolução celular orgânica está mais ou menos completa, pode progredir como elemento psíquico e espiritual, atingindo superiores planos de existência. Esse é o caminho percorrido pela evolução para reconstruir o grande organismo do S. Trata-se de edifícios sempre maiores, cada um levantado em cima de outro, baseando-se nos resultados atingidos pelo precedente. Assim não há individuação que não seja uma unidade coletiva e logo que uma é construída, atingindo a sua perfeição relativa, porque a obra que nela se realizou está completa, eis que ela se aproxima das suas unidades semelhantes e com elas, atraindo-as ou repelindo-as, acaba se fundindo para formar uma unidade coletiva maior, e assim por diante. E deste modo que o universo passa do seu estado de AS, ou separatismo egocêntrico e máxima pulverização da unidade no caos, ao seu estado de S, ou unificação orgânica na ordem. Eis como a evolução, com o método das unidades coletivas 5 de novo constrói a organicidade do S, destruída no AS os elementos que, seguindo o princípio egocêntrico, se rebelaram contra Deus e caíram na desorganização e confusão do caos, não podem voltar a Deus senão altruisticamente irmanados em obediência à lei e reorganizados no estado de ordem. A vida no esse não existe em forma de luta, como em nossos planos inferiores, mas de disciplina e harmonia. Como o trabalho da evolução foi o de desorganizar no esse a organização do esse, assim o trabalho da evolução é o de organizar de novo no S a desorganização do AS. A obra de evolução que cabe ao ser em nosso nível humano é a fusão de todas as raças numa só humanidade. Como as células de nosso corpo continuaram o seu caminho evolutivo não como células isoladas, mas como elementos de nosso organismo, assim o ser humano continuará o seu caminho evolutivo não como indivíduo isolado, mas como elemento constitutivo de nossa humanidade. E de fato o biótipo 4 é colaboracionista e orgânico, enquanto o biótipo A3 é o contrário. É assim que o processo da evolução constituído, sobretudo, por um trabalho de reorganização. Ora, organicidade implica uma complexidade de estrutura e de funcionamento, que requer uma inteligência cada vez maior para ser dirigida. Significa divisão de trabalho, especialização, colaboração dos especializados numa obra de conjunto, conhecimento necessário para realizar tudo isso. Eis que surgem experiências diferentes, e com elas se constroem qualidades novas.
Abre-se um mundo inexplorado, em que se encontram planos de vida superiores, através dos quais o indivíduo continua se desenvolvendo. Tudo isto significa destruição das qualidades do AS e conquista das qualidades do esse, isto é, conhecimento, inteligência, bondade, ordem etc., que representa o desenvolvimento do espírito. Ele se revela cada vez mais com a evolução, em função do plano de existência que o seu atingiu. Tal princípio espiritual já existe na sua forma mais simples, no átomo, dirigindo e regulando os movimentos dos seus elementos componentes. Desta sua forma mínima, esse princípio se vai cada vez mais revelando e manifestando com a evolução, por um processo de substituição ao oposto princípio material, do qual toma o lugar. O espírito é o resultado dessa transformação e nisto consiste o processo evolutivo. Trata-se somente de um retorno ao que era antes, volta ao original estado de ES, do qual o ser, pela queda tinha decaído no S, isto é, na matéria. É lógico que cada ser possua tanto mais as qualidades do espírito, produto dessa transformação, quanto mais ele se adiantou na evolução. Assim, a cada nível desta, corresponde um proporcionado grau de espiritualização. Mas a cada nível corresponde também um proporcionado grau de unificação na forma de entidade coletiva, como vimos. Eis então que essas duas diferentes maneiras de conquista evolutiva se movimentam paralelos de modo que, ao aumento de complexidade orgânica da unidade construída corresponde um aumento na inteligência e qualidades espirituais necessárias para atingir e manter essa complexidade. Assim, na molécula há mais inteligência do que no átomo, nas células, mais do que na molécula, num tecido orgânico, mais do que numa célula, no organismo de uma planta, mais do que num simples tecido, num animal, mais do que numa planta, no homem, mais do que num animal. Todavia, para dirigir uma família ou grupo humano, é necessário mais inteligência do que para dirigir um só indivíduo. E assim por diante. Essas unidades coletivas maiores necessitam ser governadas por um centro e grau de espiritualidade cada vez mais adiantado, poderoso e completo. Vemos, dessa forma, quantos aspectos tem o processo evolutivo, e como ele é complexo. Em cada nível de vida as qualidades do AS e do S aparecem em doses diferentes, conforme a vastidão da unidade coletiva reconstruída e a medida da sua evolução e espiritualização. Os valores da ascensão são avaliáveis em termos de unificação e de espiritualidade, que constitui a substância da existência, enquanto a matéria representa apenas a sua aparência. 16. Missão e ajuda de Deus. Estamos chegando ao fim deste novo volume. Já sinto aproximar-se ainda mais da prática, aproximando cada vez mais as teorias dos fatos, para controlar a sua verdade. Elas terão assim provas concretas e o edifício será sempre mais sólido. Por isso queremos aqui colocar um pequeno intervalo, baseado em fatos vividos, que todos podem entender. Veremos como funcionam as nossas teorias na realidade da vida. Para bem entender um livro, o leitor deveria conhecer também o reverso da medalha, isto é, as condições em que se encontrava o autor no período em que o escreveu. A vida é para todos uma viagem, e cada trajeto dela representa um trecho percorrido pelo homem no caminho da sua evolução. Se falamos agora em sentido específico, particular, é porque em cada caso vemos sempre vigorar as mesmas leis gerais que explicamos bastante, e cada caso somente pode ser entendido em função delas. O leitor pode imaginar que quem aqui escreve esteja tranquilamente mergulhado nos seus pensamentos, ou que em estado inspirativo os receba em transe no seu escritório, tudo caindo de graça do céu. Ele não sabe que muitas destas páginas foram escritas com lágrimas e sangue, no meio da luta infernal da vida. Já explicamos como é o mundo em que vivemos, o qual não poupa ninguém, nem menos quem pede só um pouco de paz para cumprir uma missão de bem e progresso, para a Terra se tornar um ambiente mais civilizado.
O leitor pode acreditar que estes livros sejam fruto apenas de abstrações teóricas. Mas, pelo contrário, eles foram escritos em contato contínuo com a realidade de nossa vida, representada pela ininterrupta necessidade da legítima defesa, num mundo onde a mais urgente verdade é a guerra, não importa se muitas vezes disfarçada de aparências. O impulso de agressividade das forças do mal que sobem do AS, personificadas em indivíduos que agem em forma concreta contra as do bem, é fenômeno que encontramos em ação contínua. Ele exige que o indivíduo fique em estado de constante defesa. Foi assim que o choque entre a SS foi pelo autor vivido a toda hora, de modo que as teorias nasceram da própria prática. Para conseguir sobreviver em tal mundo, o autor, por seguir o Evangelho, não quis aceitar as armas do mundo, isto é, força e astúcia. Então, teve de chamar e receber a ajuda do alto, indispensável, por ser seu único meio de defesa. Assim este choque apocalíptico entre bem e mal, entre céu e terra, foi aqui vivido na forma de um pequeno caso particular, não impedindo que nele se verifique a aplicação das leis gerais que aqui estamos estudando. Este livro representa o trecho da minha vida e respectivo trabalho de evolução, que abrange o período dos meus 74 e 75 anos. Antes e depois há outros trechos, outro trabalho evolutivo, outros livros. Entro neste ano na última década da minha vida. Chamo-lhe de década da libertação, porque este é o último período em que finalmente se esgota o meu duro dever de viver no infernal ambiente terrestre. Poderia ter usado a inteligência para mergulhar e vencer na suja peleja humana, perseguindo as costumeiras ilusões. Mas há estômagos que não conseguem de maneira alguma engolir tal alimento, para eles venenoso. Trata-se, agora, de conduzir a minha luta, e nas seguintes condições. 1. Idade de 75 anos, na qual todos descansam, e aumentando cada dia. Que torna sempre mais urgente descansar. 2. Trabalho intelectual contínuo e intenso, como prova a produção literária, cerca de 10.000 páginas. 3. Trabalho não retribuído, porque os escritores não têm ordenado, mas que absorve todas as suas energias, não as deixando à própria defesa e conquistas dos recursos materiais. 4. Nenhuma fonte de renda, e a incerteza de quem tem de se humilhar todos os dias pedindo esmola. 5. Preocupação contínua para providenciar as necessidades da família. Resolver o caso de um homem sozinho, como se encontrava S. Francisco, é muito mais fácil. 6. Voto de pobreza pessoal, mas não dos outros, aos quais não se pode impor. As ordens franciscanas resolveram o caso da mesma forma, pobreza individual, enquanto a ordem poderia possuir. 7. Apesar de tudo, ter que dispor de uma casa e de um mínimo indispensável para sustentar a vida do corpo, sem o que nenhum trabalho é possível. Alguns exigiam pobreza absoluta, o que significava destruir o indivíduo e com ele a missão e a obra. 8. Ter a responsabilidade de toda a família nestas condições, a mulher idosa, há quase 2 anos paralítica, precisando de médico e remédios caríssimos. E de assistência 24 horas por dia, a filha que faz o trabalho doméstico, cuida das roupas etc., 2 netinhas para criar. 9. Não há, na família, alguém que possa trabalhar remunerado, alguns amigos colaboram com a obra gratuita. 10. E isto num momento em que, pela contínua desvalorização da moeda, tudo se torna mais caro. Quem foi chamado a cumprir uma missão de espiritualidade em nosso mundo, não pode possuir as qualidades necessárias para triunfar neste, porque tem de dar o exemplo, vivendo os seus ensinos, e possuir as qualidades opostas, não apropriadas para serem vividas no ambiente terrestre. Quem, por evolução, conquistou o instinto da honestidade, pensa que os outros sejam iguais a ele, isto é, honestos, e por isso é naturalmente levado à confiança, que ao invés de amar as garras para lutar,
Abre os braços para colaborar, o que é perigoso em nosso mundo, onde na rivalidade é mais necessário possuir o instinto do egoísmo e da desconfiança. E, de fato, tais qualidades parecem não fazerem falta, e poucos são os que sofrem por ela. Como dizia Maquiavel, útil não é procurar ser honesto, mas aparecer por fora como sendo, de modo que, quando é possível ser desonesto sem que por fora apareça, isto por uma sabedoria especializada neste sentido, então são julgados ineptos os que não sabem aproveitar, fazendo os seus negócios. Quem cumpre uma missão tem que ser de verdade evangélica, o que quer dizer, não pode pactuar com o mundo e aceitar os seus métodos. Cristo falou claro a este respeito. A guerra entre os dois, fundamental porque deriva da inimizade entre as e eis então que este homem tem de ser verdadeiro não só em teoria e por palavras como é comum, mas vivendo com a pobreza e sofrendo os seus sofrimentos. E necessário neste caso viver com métodos opostos aos do mundo, isto é, trabalhando de graça e vivendo de esmola, ou seja do que Deus envia com a sua providência, porque as teorias sustentadas têm de ser vividas para que a experimentação as confirme constituindo um exemplo e uma prova positiva de sua verdade para todos. O exemplo é demonstrativo, pois um homem desprovido de tudo, com os únicos meios fornecidos pela ajuda de Deus, não somente conseguiu sobreviver na terra, mas nela escrever uma obra. Esta deve ser realizada com métodos opostos aos do mundo, devida só a Deus, que a sustenta com um milagre contínuo, provando a sua presença. Uma obra se revela, também, pelo seu método e se justifica pela sua lógica. Trata-se de um jogo em que estão envolvidos Deus e a sua lei. Por isso quem tem uma missão a cumprir deve ficar do lado dele e não do lado do mundo, da riqueza, do ócio, do luxo. Quem está com Cristo tem de ser um dos bem-aventurados do Sermão da Montanha e não pode gozar a vida. Mas em nosso mundo é perfeitamente lícito, quem tem recursos de sobra, possa gastá-los loucamente sem se interessar por quem luta para finalidades superiores. A história está cheia desses casos que constituem uma glória às avessas, ou vergonha, de nossa assim chamada civilização. Mas, por outro lado, tais obras não podem ser ajudadas senão por recursos que não sejam envenenados pelos cálculos do interesse, pela cobiça do mercador, pela voracidade do egoísmo, mas que sejam sádios, filhos da honestidade e usados com sinceridade e amor. Por tudo isto o leitor pode julgar o que quer dizer cumprir uma missão, e quão dura seja a posição humana de quem tem de cumpri-la. Se, porém, houvesse tudo isso, mas num ambiente social de paz e amor recíproco, haveria o mínimo de tranquilidade que é indispensável para trabalhar. Mas estamos na Terra, onde o regime normal é o de luta de todos contra todos. Antes de tudo há as grandes guerras mundiais. Hoje, a Rússia comunista parece constrangida a aliar-se ao capitalismo para a defesa contra o maior perigo para todos, que é a China comunista que está surgindo. Hoje, chegou-se a construir a bomba atômica barata, de modo que ela acabará sendo acessível a todos, inclusive aos novos estados selvagens. Por cima do mundo está suspensa, por um cabelo, uma terrível ameaça de destruição. Eis o que sabem fazer os grandes astutos do mundo. Nestas condições, que vale ser rico, e quem pode gozar das suas riquezas? Se não num estado de contínuo temor? Se estes são os resultados, está provado que nos métodos do mundo tem de haver algum elemento fundamental que está errado. Ao lado destas grandes guerras, há as pequenas, particulares. Elas exigem um gasto contínuo de energia na atenção do estado de defesa, na possibilidade do assalto de qualquer pessoa em qualquer momento. E se ela está bem organizada na luta e armada de recursos e astúcias, pode facilmente vencer e impor a sua vontade, contra quem aparece mais fraco, por não querer usar as armas do mundo e por estar tudo absorvido em outro trabalho. Estudando o problema friamente, a conclusão é a seguinte:
No estado atual de nossa civilização é bem difícil sobreviver um homem honesto que se entrega todo a um trabalho intelectual independente, não filiado a um grupo que sustente pela sua servidão. Tal mundo, julgando esse homem um ser inútil, porque dele não se pode tirar proveito individual ou de grupo, seguindo as leis do seu plano de vida, procuro destruí-lo. Se ele não pode nem lutar nem vencer, porque está preso num outro trabalho mais importante, isto ninguém vê e a ninguém interessa. O trabalho mais importante é julgado pelo mundo de hoje, perante a realidade da vida, uma coisa sem sentido. Os leitores que admiram estão longe, e a sua admiração é teórica. Trata-se dos melhores, da elite, dos poucos que entendem. Muitos não leem e, se leem, não entendem. A glória é um peso, não uma ajuda, porque ela depende das exigências da maioria, que a tributa só quando quem a recebe satisfaça os gostos dominantes dos glorificadores. Então, se aquele homem não pode encontrar compreensão e ajuda em nosso mundo, para ele não há outra escolha, senão a de pedir apoio do céu. Se para o mundo esta pode parecer palavra vazia, ela não o é para quem vive no plano espiritual. Para ele, Deus está presente, a lei está sempre viva e funcionando. Nestes casos, como responde esse outro mundo 3 no qual nosso não acredita? Da vítima saem gritos que furam os céus e encontram ouvidos que os escutam. Qual é a razão pela qual Deus permite que os seus servos sejam atormentados? E para a vítima o problema é de vida ou de morte, não lhe faltando inteligência, com a qual, se aceitasse os métodos do mundo, poderia sair vencedora também na terra. Mas, pela sua própria natureza, ela não pode aceitar e usar uma tão grande dádiva de Deus, para triunfar na feia luta do mundo. Mas nem por isso o ataque para aí deixa de exigir para a defesa todas as energias, assim como todo o tempo do indivíduo. Qualquer inconsciente pode lançar um golpe a toda hora e, se o sujeito que o recebe estiver desprevenido porque aprofundado no seu trabalho de pensamento, o recebe em cheio fica como que paralisado. Então, para satisfazer o engenho de um irresponsável e os instintos de um primitivo, o trabalho útil para o bem deve ser substituído pelo sofrimento, desperdício inútil de energia, e a obra tem de ficar em suspenso para que o autor se possa recuperar. Mas o desabafo dos instintos inferiores parece ser a coisa que mais interessa em nosso mundo, de modo que uma profunda atividade intelectual tem de ficar ao dispor desses choques e só pode funcionar quando essa expressão de inferioridade o permita. E tais indivíduos, filhos do engano, para melhor disfarçar a sua verdadeira cara, se apresentam até pintados por fora de espiritualidade. Num mundo civilizado isto não deveria ser possível. Mas o nosso mundo é todo civilizado. Eis o reverso da medalha, isto é, as condições, que nestes livros não aparecem, nas quais às vezes eles têm de ser escritos. Que pena! Esta é esse Vicente que eu amo, que quando desembarquei da Europa me apareceu como uma terra de sonhos com este maravilhoso lugar que poderia ser um canto do paraíso. Aqui estou morando há 8 anos e aqui espero encerrar a minha vida. Deus é que espalhou em abundância a beleza do verde dos bosques e do azul do mar, das ilhas e das praias, num clima doce, que não conhece tempestades ou frio. Isto neste grande Brasil, que amo ainda mais, aonde cheguei de braços abertos, cheio de entusiasmo para cumprir a minha missão, deixando a minha terra, para onde talvez não voltarei mais. Nesta nova pátria me radiquei, para que dela seja todo o fruto do meu trabalho, a fim de que, para sua grandeza, se realizem os desígnios de Deus. Aprendi a nova língua e nela agora escrevo os livros, trabalhando dia e noite. Que posso fazer mais? Fui uma vez visitar uma cachoeira, dividida em muitas quedas de água menores. Observei os peixes que lutavam para subir, pulando de um nível para outro mais alto, com o objetivo de chegar à parte superior do rio e aí continuarem a sua viagem a fim de irem colocar os seus ovos mais perto da nascente. Alguns estavam sangrentos e mortos por terem batido na pedra. Mas,
O que mais me impressionou foi a recepção aos peixes vencedores, depois de tanta luta, ao atingirem, esgotados, o espelho de água superior, uma cardume de outros peixes, prontos para devorá-los, aproveitando o estado de esgoto